têm se preocupado em como alcançar o sucesso. Nós temos vivido dias em que a busca pelo sucesso, a busca pelo resultado positivo tem trazido muita angústia. E eu quero dividir com você algo. Eu quero pedir ao Senhor hoje para trazer para nossa mente uma palavra de libertação, uma metanoia, uma transformação de dentro para fora. Porque sucesso tem a ver com compromisso. E às vezes a gente começa as coisas e para pelo caminho. E o Senhor não espera isso de nós. Por mais difícil que algo seja, por mais complexo que algo seja, o Senhor espera que a gente comece e termine. Jesus venceu a morte. Ele experimentou o fracasso da cruz. Ele foi morto, crucificado, envergonhado diante dos homens, para que pudesse ressurgir entre os mortos e ser adorado para todo sempre. Ele enfrentou aquela guerra, ele enfrentou aquela luta. Ele não se fez de coitado. Ele passou pelo tempo da dificuldade. É isso que o Senhor espera de nós. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 27, diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E é isso que tem acontecido às vezes nos nossos dias. Nós encontramos todas as respostas para as outras pessoas, mas nós não encontramos respostas para nós mesmos. E às vezes ensinamos alguém o caminho, mas na hora que chega a nossa vez, nós esmorecemos diante das dificuldades. É muito fácil apontar o erro alheio, mas muito mais prudente e muito mais forte, corajoso é você enfrentar as suas próprias dificuldades. Que hoje, que é um dia especial no mundo, um dia em que as pessoas comemoram o Dia Internacional da Mulher, nós possamos não fazer divisão entre homem e mulher, mas entender que todos nós, diante de Deus, temos um propósito, temos um chamado, temos um desígnio. E aquilo que Deus espera de nós é valentia, é coragem, é intrepidez, é compromisso, é comprometimento, é ir até o fim. Começou, termina. Porque Ele é soberano, Ele venceu a morte. E Ele não chamou ninguém para ser vítima nem para ser coitado. Então esquece essa sua dor. Todo mundo está doendo alguma coisa, todo mundo tem um problema, mas a resposta está na maneira como a gente reage diante das dificuldades. Então, se eu estou falando com você, mulher, se eu estou falando com um homem, se eu estou falando com um idoso, com uma criança, com um adolescente, enfrenta a tua luta. Porque você não pode falar aquilo que você não vive. Levanta e faça a diferença aí na sua casa, aí no meio dos seus. A palavra do Senhor diz para nós não andarmos ansiosos pela solicitude da vida, porque Ele alimenta os pássaros e alimenta as plantas, que não plantam nem colhem, quanto mais a nós, que nos levantamos todas as manhãs para trabalhar, que somos comprometidos com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que não somos negligentes, que não fazemos as coisas de qualquer jeito, que não saímos por aí comprando aquilo que não podemos pagar, que não passamos um cheque sem fundo, que não contratamos alguém para trabalhar e não pagamos. Os olhos do Senhor estão sobre nós, Ele está vendo tudo aquilo que nós fazemos. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. Eu não sei qual é a tua dor nessa noite, eu não sei qual é o teu sofrimento, mas a palavra do Senhor também diz que o sol nasce para os bons e para os maus. E as tormentas da vida estão para todos nós. Nós temos que resistir ao dia mau. Temos que ir até o fim daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu quero ministrar algo profético ao teu coração hoje no livro de Hebreus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 12. É muito poderoso entrar na presença do Senhor. É algo tão tremendo que as coisas lá fora não interessam mais. Quando nós descobrimos essa graça, quando nós começamos a entender que o Senhor, Ele entra na nossa vida para fazer do jeito dEle, da forma dEle, do controle dEle.
As coisas lá fora começam a ficar pequenas. Nós não pensamos mais como as pessoas que não conhecem Deus, mas nós sabemos que mesmo na escassez, mesmo na luta, mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, mesmo na ausência, mesmo que falte o azeite na oliveira, o Senhor está conosco. O braço forte do Deus de Israel está conosco e Ele vai se manifestar. A palavra do Senhor diz que o profeta foi jovem, agora é velho, nunca viu um justo mendigar o pão. Então o teu dia vai chegar. Não desanima. Não prega uma coisa e faz outra. Confia, você não profere a palavra de Deus? Você não diz que o Senhor é o teu pastor, nada te faltará? Então confia nessa palavra. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desanimando em vossa alma. A Bíblia, no livro de Hebreus, nos convida a olhar para Jesus, a olhar por exemplo dele. Imagine você ser o filho de Deus, estar na terra e simplesmente ser acusado como um pecador, ser crucificado como um pecador e resistir àquilo. Ele resistiu a todas as acusações. Ele resistiu à traição daqueles que andavam com ele. E a Bíblia aqui no livro de Hebreus nos diz, olha, não desanima não, olha para Jesus. Ele foi até o fim. Ele é o nome mais falado em toda a face da terra até o dia de hoje. E será para todo o sempre. Ele não desistiu. E é isso que o Senhor nos convida nessa tarde, do dia 8 de março. Dia Internacional da Mulher, aniversário da minha mãe. Dia em que muitas mulheres estão parando no tempo, estão desistindo, estão, não tem mais jeito. Já queimaram sutiã em praça pública, já incendiaram fábrica, já fizeram tudo. Não tem mais jeito. Vai ser sempre assim, não vai. O Senhor tem um tempo de libertação para a tua vida. Porque para uma mulher ser livre, a revolta tem que acontecer dentro dela. Tem que ser no espírito dela, na relação dela com Deus. Não é na relação dela com a sociedade, não é na relação dela com o homem, não é na relação dela no trabalho. É algo espiritual. Porque quando nós entendemos o propósito para o qual fomos gerados, não existe mais evolução. Nós começamos a aceitar, a entrar em Mateus 5, em viver a mansidão do Espírito, porque o chamado de Deus na nossa vida é um chamado de princesa, um chamado de rainha, é um chamado para dominação agora do território que o Senhor nos colocou. Honrando Deus dentro da igreja, dentro da família, dentro do trabalho. Faça do teu trabalho o teu altar. Aonde você for, leve o Espírito Santo de Deus. E essa é uma palavra para todos nós. Não é uma palavra só para a mulher. Uma palavra para o jovem, para o adulto, para a criança. Olha o que está escrito aqui. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele não tinha pecado. E ele era acusado por pecadores. Ele era santo, ele é santo, para todo sempre ele será santo. E ele foi crucificado e resistiu até o fim. Portanto, não importa quem tem razão, resista. Deus te deu um chamado, não pare por causa do homem, não pare por causa das pessoas, não pare por causa das dificuldades. Creia, Deus tem recompensa para toda boa obra. Confia no Senhor.